Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Kelly Morales e esse é o AlvoCast, o podcast da Igreja Presbiteriana Alvorada. E como você sabe, o nosso objetivo aqui é que através de um bate-papo leve, descontraído, você possa crescer, aprender, amadurecer, se divertir e, claro, conhecer um pouco da vida e das experiências do nosso convidado. Antes de eu falar para vocês quem é que está aqui comigo hoje, uma pessoa muito cheia de sabedoria e também muito divertida, vamos dar um recadinho importante, tá? 2 recados. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para que a plataforma entenda que você gosta desse tipo de conteúdo e te entregue cada vez mais bate-papos, conversas como essa que vai acontecer daqui a pouco, tá? É importante para o AlvoCast que você participe dessa maneira, divulgue o canal também para os seus amigos, todo mundo que você acha que precisa ouvir conversas como essa daqui. E lembrando que a gente tem outros caminhos que você pode seguir, conhecer o trabalho do AlvoCast, que está aparecendo aqui na tela, nosso Instagram. Você pode ouvir a gente também pelo Spotify, e assim você conhece um pouquinho do trabalho e da vida das pessoas que passam pela mesa do AlvoCast, tá bom? Um agradecimento especial ao nosso patrocinador Aruba. Muito obrigada, Aruba, pela força, pela ajuda e pelos mimos também, porque é uma delícia tá aqui desfrutando desses biscoitinhos e de tudo que o Aruba fornece pra gente. Então, muito obrigada, tá? Você que não segue o Aruba, eu vou pedir para colocar o Instagram deles aqui na tela. Então, segue lá e conhece um pouquinho do trabalho, que é bem interessante. Vamos ao que interessa? Uma breve apresentação do meu convidado de hoje. Olha que legal, ele é um dos meus melhores amigos, se não for o meu melhor amigo. Eu tenho o número dele nos meus contatos de emergência. Nem a minha mãe está no meu contato de emergência, mas esse meu amigo está. Deu ruim comigo, tem que ligar para ele. Ele é São Paulino, pai da Alice, mora no Rio de Janeiro há 8 anos, foi missionário itinerante, conhece grande parte desse Brasil, já foi do mercado executivo, formado em teologia com doutorado ministerial. Hoje se dedica, e se delicia também, né, à pregação do Evangelho, tendo como grande experiência o público jovem e adolescente. Ele também é formado em administração e gestão empresarial. Seja bem-vindo, meu querido amigo MV. Até que enfim eu tô aqui, né? Quero agradecer aí o pessoal que mandou mensagem e pediu a minha presença. Bom. Foi super programado eu estar aqui hoje, entendeu? Eu tô muito feliz de estar aqui. Tava ansioso, esse dia não chegava nunca. E aí, tô aqui. Muito bom estar aqui. Obrigado pela acolhida, obrigado pela recepção. Imagina. E feliz, depois dessa... Sou eu tudo isso, né? Tudo isso aí que você escreveu, né? Pelo amor de Deus. Então, é isso. O currículo dele é tão grande que a gente até gagueja, né? Eu tô assim... Esse espaço enorme que a gente tem aqui, esse estúdio maravilhoso, para que a câmera que eu olho, pelo amor de Deus. Você pode olhar para essa, você é convidado. Se olhar para o teto, a gente vai dar um jeito de pegar. Eu tô olhando para você, mas... a gente bota um drone aqui que pega qualquer olhar que você quer. Com esse negócio de podcast. Não. Feliz de estar aqui, que bom. Que bom. Olha, muita gente que assiste o AlvoCast já te conhece, né? Você é um nome conhecido no meio evangélico. E eu queria que as pessoas que ainda não te conhecem ficassem por dentro do MV. Então, quem é MV? Vixe, essa pergunta é... Começar por isso. Tem tempo? Não, aqui é o quê? 15 horas de podcast? Tá tranquilo. Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo. Tenho 4 irmãos, somos em 5 irmãos. E, como você disse, né, tenho outras formações além da teologia. Eu venho de uma família simples. E no meio do caminho da minha história eu recebo um chamado, me converto, então, enfim, e aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas eu sou um cara simples e básico, hoje eu sou pastor, trabalho como pastor, minha principal atividade, mas tive outras experiências profissionais, sou casado há 8 anos, inclusive, eu casei e vim morar no Rio de Janeiro, sou pai de uma menina de 4 anos, vai fazer 5 agora. E gosto muito do mês de agosto, gosto das coisas simples e básicas da vida, gosto de correr, praticar esporte e acho que é isso, me vê isso. Eu sou tímido pra caramba, não parece, estou tímido aqui, dei uma travada aqui agora, mas eu sou um pouco disso. Entendeu? Muito legal. Você mora no Rio há 8 anos,
o seu ministério ele não começou no Rio, né? Não, você não já começou no veio Rio, não. com uma bagagem Sim, sim. espiritual lá de fora. Como é que começou? Quando é que você teve o estado e falou assim, vou ser pastor? Aliás, é uma dúvida que eu acho que muita gente pode ter. Como que a Sim. pessoa... Você escuta uma voz de Deus falando assim, eu quero você para pregar o evangelho? É, muito legal. É uma experiência. É uma experiência íntima e pessoal. Bom, então, eu morava em São Paulo, fiz faculdade de administração, colégio normal, tal, né? E aí fiz faculdade, me formei na faculdade e no ano seguinte que eu me formo, na minha primeira faculdade, eu recebo um convite para participar de um acampamento. Você nunca pensou em ser pastor? Não era uma coisa que estava na sua cabeça? Nunca pensei. Escuta a loucura que é isso daí, entendeu? Eu já trabalhava, comecei a trabalhar cedo, com 15, 16 anos de idade, e aí tinha um planejamento para minha carreira. Eu não fiz administração à toa, eu trabalhava numa instituição financeira e eu tinha planos para isso. Mas no meio do caminho eu me converto. E eu me converto através de um amigo que ele é um pouco famoso, assim, você conhece, eu já falei dele para você e tal. Sim. E ele já fez algumas peças de teatro, programas de TV e tal. Esse cara era meu vizinho. Inclusive foi ele que me deu o Aprendi MV. Quer falar o nome dele ou não pode? Posso, o nome dele é Beto Marden, entendeu? Beto, se eu estiver assistindo, olha aí, você sendo citado. Eu chamo ele de number one, entendeu? Number one. Que importância que ele tem na sua vida, sim, então? Sim, muito. E ele me leva, ele me convence a ir para um acampamento. Eu sempre fui um jovem bem, assim, tranquilo, tal, nunca tive muitos problemas, assim, mas naquele ano de 1999, eu estava decidido a ter algumas experiências que eu nunca tinha tido na minha vida. Um linguajar assim mais popular, eu estava a fim de chutar o pau da barraca. Não sei como é que vocês vão interpretar essa expressão aqui no Rio de Janeiro, mas lá em São Paulo a gente fala muito, eu queria pirar o cabeção, sabe? Eu queria ter uma experiência que eu nunca tive. Então o que eu fiz? Eu comprei uma passagem para passar o carnaval em Salvador. Esse era o meu objetivo de vida para o carnaval de 1999. Você queria experienciar um terreno que você nunca tinha pisado. Nunca tinha. Tipo, minha boca não ia ter dono, essas coisas. Quando os adolescentes vão para Porto Seguro. Minha boca não ia ter dono. Assim, era pensamentos que eu tinha. Eu nunca tinha tido esse tipo de experiência, né? E vim também numa postura muito, vamos botar entre aspas, assim, correta. De vez em quando é uma cansada, sim, eu sempre fui certinho. Mas pro jovem e tal. Cabelinho arrumadinho e tal. E eu tava vivendo uma fase que eu já tava... Assim, já tinha terminado a minha primeira faculdade e eu falei, cara, eu posso ter, enfim, dono do meu próprio nariz, me autossustentava e tal. E aí esse meu amigo, no dia da viagem, me convence com o acampamento, dizendo assim, MV, vamos, cara, essa é a maior experiência da tua vida, o dinheiro mais bem gasto da tua vida. Essa foi a frase que ele me convenceu. E aí eu cancelei a passagem e eu fui para esse acampamento chamado JV, Jovens da Verdade, que fica na cidade de Arujá, vizinha a São Paulo. E, cara... E ali começou o chamado. Dali para baixo, dali em diante, a minha vida transformou. Eu volto e começo a viver experiências que eu nunca tinha vivido antes na minha vida. Com Deus, experiências com Deus. Eu comecei a levar Deus a sério mesmo. Né? Não que eu não levasse antes, eu tenho uma formação católica. Eu estudei em colégio católico, colégio de freira, desde pequeno e tal. Mas eu comecei, a partir daquela experiência que eu tive com Deus naquele acampamento, no Fundo da Fogueira, que eu fui resgatado pela graça, né? A minha vida mudou. Passou-se um ano e eu fui servir nesse acampamento. No início da década de 2001 mais ou menos, eu fui servir nesse acampamento. Antes você foi para assistir e depois você foi para servir. Servir. Eu volto nesse acampamento e me aloco numa igreja, uma igreja batista que tinha atrás da minha casa, que inclusive era a igreja que o Beto participava e que por muitos anos anteriores ele vivia me chamando para ir na igreja, eu nunca tinha. Ele me convidava toda semana para ir na igreja e eu nunca tinha ido. E aí eu começo a ter os meus primeiros passos ali, mas quando eu fui servir nesse acampamento, porque eu fiquei muito amigo das pessoas, fiquei mais amigo que o Beto, inclusive, que já ia lá há muitos anos, das pessoas de lá, e eu comecei a servir lá. E logo na minha primeira oportunidade de serviço, eu ouvi a voz de Deus. E ali você sentiu que era um chamado. Exatamente, Deus falou comigo. A gente tem essa mística hoje nesse mundo, né, que Deus não fala. Deus fala no nosso coração. Fala de várias maneiras também, né? A gente se relaciona com Deus através da oração, através da leitura bíblica, através das disciplinas espirituais. E Deus falou comigo. Eu lembro que naquele dia, eu acabei com o adolescente bombando, aquele negócio todo. E eu fiquei quieto no meu canto. Eu não estava
conseguindo entender, porque foi depois da minha conversão, uma das minhas primeiras experiências reais, verdadeiras com Deus ali. E aí o que eu fiz? Eu estava nas minhas férias, eu estava dedicando minhas férias para fazer isso, eu voltei e pedi demissão do meu trabalho. Com coragem e paz, ou você estava meio confuso quando você fez isso? Tava tudo isso. Um mix de tudo, né? Tava tudo isso. E por incrível que pareça, a empresa que eu trabalhava não me demitiu. Eu falei, então tá bom, deixa eu trabalhar meio período, porque eu entendia que para servir a Deus eu tinha que ir para o seminário, fazer teologia. E aos poucos Deus foi me moldando, foi colocando pessoas, o próprio pastor da igreja me ajudou bastante e tal. Enfim, como eu comecei a me envolver muito com essa missão, eu comecei a servir lá e logo a gente começou um trabalho de resgate, de algo que o JB já fazia há muitos anos, desde a década de 60, 70 e 80. Ah, sim. Que era viagens itinerantes, junto com outros meninos lá. E aí eu comecei a viajar ao Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Você ia pregando, você ia dando suporte para algum pastor, você ia fazendo tudo ao mesmo tempo? Era um grupo de 3 meninos, 3 moleques, literalmente. Tinha um formado em teologia, estava se formando em teologia, na verdade. E, óbvio que nas oportunidades, eu também pregava. Comecei a pregar dessa forma também. Mas a gente também trabalhava a questão da arte, a questão da recreação. E o mais importante é que naquela época, no início da década de 2000, as igrejas não sabiam como se comunicar com os adolescentes e com os jovens. E nós éramos jovens recém-saídos da adolescência. Então a gente ia e jogava futebol com os moleques de tarde, brincava de pintar a cara deles de preto, de tinta, e à noite a gente pregava e eles ouviam aquela mensagem e o Espírito Santo convertia aquelas vidas. Então eram experiências reais e verdadeiras, íntimas com Deus. Sim. Todo final de semana. Sim. E nisso eu fui apurando o meu chamado. Eu fui tendo cada vez mais certeza e comecei a ter uma crise. Porque eu vivi uma vida dupla, literalmente, uma dupla vida. Durante a semana eu trabalhava na Avenida Paulista, em São Paulo. Um outro universo, com prédio, outras pessoas. Do lado do MASP, outra terno e gravata, gelzinho no cabelo, entendeu? Eu era um executivo. Mas você já tinha, sem te interromper, mas já interrompendo, você já tinha uma noção de desconforto, tipo assim, não quero estar aqui, mas queria estar lá. Já existia isso? Já existia desde 2001. Ah, sim. Eu vivi isso até 2006. Arrastou bastante tempo, né? E aí, então, chegou um tempo que era uma vida dupla. Eu tinha que me desdobrar. Eu era gestor também, porque eu sempre fui um workaholic também, trabalhava muito. Eu sempre trabalhei muito. Então, eu tinha hora que eu não conseguia conciliar, porque as viagens começaram a aparecer, e às vezes tinha que sair mais cedo para pegar um avião, porque era muito longe, ou chegava mais tarde na segunda-feira. E eu já não conseguia mais, assim, conciliar. E eu falei para Deus, eu não vou mentir. E agora é problema teu, entendeu? Sim. Eu quero ir, é um chamado que eu tenho. E esse negócio de viagem, a gente começou a ficar mais conhecido. A internet era os primórdios, né? Nem era... Mas, enfim. E aí eu falei para Deus, é problema teu agora. Não é problema meu. E naquele final, sabe, final de ano, quando você faz aquelas listinhas do que fazer para o ano seguinte, sim, eu anotei o dia que eu ia pedir demissão. No final de 2005. E foi exatamente assim. E Deus viu a intenção do seu coração, que o sair não era sair por qualquer motivo, mas era para fazer e se dedicar à obra. Eu queria servir a Deus em tempo integral, mas eu precisava de sustento, eu precisava de um monte de coisa, que eu nem sabia direito como é que era. Sim. Porque apesar de você já estava inserido nesse mundo ministerial, mas era um escuro, né? Porque você não sabe parte salarial, como que você se dá para viver da pregação do evangelho, é muito confuso, né? Quando Deus te chama, é o mesmo Deus que chama, é o mesmo Deus que sustenta, mas isso também é um processo pessoal. Sim. De Deus. E é passo de fé, né? Você falou tudo agora, você tirou a palavra da minha boca. Esse era o maior passo de fé da minha vida naquele momento. Porque eu tive uma educação que eu fui criado da seguinte forma: você vai se esforçar, você vai correr atrás e você vai conseguir. E eu sempre, até hoje, eu ainda penso um pouco assim. Mas eu não tinha essa vivência, essa noção, essa ciência de que é Deus que sustenta a gente. É Deus que dá o sustento para a gente. Então eu tive que viver isso. Então foi o maior passo de fé da minha vida, abrir mão da minha zona de conforto. E quando eu falo assim, parece que o crédito está todo em mim e não está em Deus. Não. Deus me aperfeiçoou. E não só me aperfeiçoou, como Ele me aperfeiçoa até hoje.
Eu acho que Deus faz isso com a gente também, né? Deus às vezes faz a gente colocar o pé sem ver o chão, para que a gente entenda depois que ele dá suporte, né? Que ele sustenta, que ele provê, que ele dá recursos para que a gente não fique na escassez do que for, né? Não, tem milhares de histórias para contar nesse sentido, que vou tentar ser rápido. E aí eu fiz isso sem contar para ninguém, sem contar para minha família, sem contar para os meus amigos que viajavam comigo. O meu trabalho sustentava o nosso ministério, entendeu? Mas você ficava com medo das pessoas te acharem doido, de sair de um emprego mais estável e ir para algo que você não tinha noção do que era? Então, eu não tinha medo até que eu saí. Até que aconteceu, né? A demissão real. E aí eu cheguei com a minha carta de demissão em 5 de agosto de 2016. Perdão, 2006. Eu cheguei... 2005, perdão. 5 de agosto de 2005. Eu cheguei com a minha carta de demissão e estou na minha casa era um quartel-general, e eu mostrei para os meus amigos, eles ficaram de boca aberta e me bateram. Você vai voltar, você é moleque, não faz, você é não sei o que lá. Eu falei, gente, vocês sempre me criticavam porque eu não tinha coragem, então eu estou aqui. Não, você vai voltar e pedir seu emprego de volta. Eu falei, não vou voltar. Porque tem um processo enorme, esse negócio da demissão também é outra coisa, que você vê a mão de Deus. Assim. Mas tem processos da nossa vida onde Deus está participando que só você e Deus entendem. Exatamente. Vamos fazer outras pessoas entenderem, você é o louco, o incrédulo. Enfim, desculpa te cortar, eu me planilhei para pedir demissão, entendeu? Sim. Eu racionalizei meu chamado. Que foi a forma que eu encontrei de fazer sentido para mim, para eu ter coragem. É porque se não tiver uma atitude também, você vai ficar sempre no ar, né? Eu queria um ministério, eu queria ser pastor. Pensa, tem que ter atitude. 5 anos que eu tinha me convertido. Eu não era um cara assim, tão cheio de bagagem espiritual. Óbvio, eu já tinha tido muita experiência com Deus, mas era um passo de fé da minha vida. E eu tive que fazer aquilo para aquilo fazer sentido para mim. E Deus te honrou. Com certeza. Enfim, e aí, na minha família também foi bem complicada essa questão. Minha mãe, até hoje, ela tem certa dificuldade de aceitar isso, entendeu? Porque justamente isso, você está trocando o certo pelo duvidoso. Mas para mim fazia todo sentido. E foi assim, tipo, eu recebi uma grana do trabalho, né? Porque eu trabalhei lá há muitos anos. E essa grana foi embora. Com o tempo, eu fiquei uns 2, 3 anos vivendo, 2 anos e meio vivendo com essa crise. Quando acabou, aí veio outra crise. Mas eu estava no ministério, entendeu? Eu estava viajando como nunca, entendeu? E eu trabalhando mais do que eu trabalhava antes também. E isso tudo faz parte da minha história com Deus. Você está falando aí de caminhos, né? Que você saiu de um caminho na área empresarial, foi para um caminho ministerial, e tudo sendo muito bem direcionado por Deus, mesmo você tendo que dar passos de fé. A gente não, às vezes não, a necessidade de ver Deus faz com que a gente fique estático, parado, né? Eu quero ver Deus falando, Deus agindo, Deus fazendo, e Deus às vezes quer que a gente dê um passo para depois a gente entender o fazer dele. Mas falando disso de caminhos, tem uma questão que eu acho que abrange muito o mundo em que a gente vive, né? Muitas pessoas falam que todos os caminhos levam a Deus. Dentro do seu ministério, onde é que você acha que essa frase não se encaixa e por que essa frase não se encaixa? Então, eu vou responder da seguinte forma. Pegando o gancho que eu estava falando, Nico, que você falou o seguinte, eu estava vivendo aquilo, eu estava experimentando Deus ali, vendo Deus agir, mas isso só começou a fazer sentido para mim a partir do momento que eu comecei a olhar para trás. E aí hoje eu olho para trás e conto a minha história, conectando e vendo a providência de Deus ali. Mas quando você está vivendo, literalmente é diferente, entendeu? Você está vivendo. Então, quando você pergunta, todos os caminhos levam a Deus? Com certeza não. Com certeza não. O caminho que leva a Deus só tem um, Jesus Cristo. A sua experiência, o seu relacionamento íntimo com Jesus é que vai te trazer segurança. As pessoas podem buscar Deus, ter contato com Deus através de outras coisas, outros rituais. Para mim, não. Para mim, o sentido fez a partir do momento que eu conheci, que eu experimentei esse Deus maravilhoso, que eu ouvi a voz dele no meu coração, e eu me lembro da minha conversão, do texto da minha conversão, João 10:9, pastor Marcelo Galberto, lá da MPC de Belo Horizonte, entendeu? Ele pregando, e quando eu me vi, eu estava prostrado, ajoelhado aos pés de uma fogueira, entregando a minha vida para Jesus. Então, eu olho para a minha história e eu vejo o caminho que Deus
né, que Jesus me conduziu até Deus. Você conheceu literalmente a verdade e a vida que é Jesus, né? Então você entende que esse é o único caminho que gerencia não só o seu ministério, mas que através do seu ministério você procura passar para outras pessoas também. Exatamente. Então essa foi a minha história de vida. Aí eu me converti, né? Eu fui para o seminário, me formei. Depois do seminário eu comecei a trabalhar em uma igreja, outra igreja, e até que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. Mas continuei viajando até 2016. O ministério não parou. Não. Legal. Tenho vontade de voltar, mas não tenho mais idade, assim. Né? Não tem mais idade, agora você vê. Não, muito legal. É muito bonito ver, assim, a história de um pastor que ouviu o chamado, ouviu a voz de Deus e que conheceu verdadeiramente Jesus, assim, na prática, né? Muitas pessoas conhecem Jesus Cristo de falar. Outros conhecem não só de falar, mas também nas posturas, nas atitudes, através de pessoas, de convívios. Falando em Jesus, que é o nosso protagonista aqui do AlvoCast, qual foi o milagre que Jesus realizou que, na sua opinião, é o mais bonito? E por que você escolheu esse? Tá. Bom, de todos os milagres que Jesus fez... São tão bonitos todos, né? Que é difícil escolher um. Eu gosto muito do paralítico. Conta pra gente um pouquinho por quê. Porque o paralítico é o seguinte... Pega Jesus de surpresa. A fé dos amigos surpreendeu Jesus. Os caras ouvem falar de um cara que está curando, está em Cafarnaum, e aí não tem espaço. E aí imagina os 4 amigos convencendo o paralítico. Vamos lá, chegou lá, não tinha como. Pega a frustração, cara. A exposição, sair de casa, eu não me mexo num leito. Não tem espaço na casa para entrar. Como é que eu vou entrar com uma maca? Dá licença. Ninguém vai sair. E aí os caras sobem. Como que eu vou subir? Como é que você sobe? Imagina eu não mexer. Juntar mais 4. Mesmo que eu seja magrinho, não é fácil subir no telhado de uma casa e abrir o telhado, descer o cara. Primeiro rapel da negativa, da história. Foi aquele. Por isso que surpreendeu Jesus, entendeu? Sim. E aí o que Jesus fala? Ele fica admirado com a fé. Ele fala assim, jovem, levantei, toma tudo. Será que é daí que vem amigos mais chegados que irmãos? Porque amigo que todo mundo quer na vida é esse, né? Cara, que te dá suporte, que te sustenta, que te leva, te impulsiona. Eu tenho certeza que os amigos criam mais que o próprio paralítico. Sim. Eles tiveram muito mais, assim, predisposição que se eu fosse o paralítico, eu ia reclamar com certeza. Cara, eu vou cair. Vou me quebrar todo. Vai se quebrar todo como, cara? A gente tá paralítico mesmo. Os amigos deviam estar ali, segura a onda, a gente sabe o que tá fazendo, é Jesus que tá aqui. E aí o mais legal, e eu gosto muito de imaginar, trabalhar com jovens e adolescentes para fazer sentido. Sim. Tem que imaginar. Eu conto isso para minha filha, e a minha filha entendeu esse milagre. Se ela entendeu, qualquer pessoa vai entender. Qual foi a chave que eu fiz ela entender, que eu contei para ela entender? Quando Jesus perdoa os pecados dele e aí fala, agora ele pega tua cama e volta, vai e sai andando. E eu fico, aí é uma cena que a Bíblia não narra, mas a nossa imaginação pode, não é pecado imaginar. Como é que os caras, imagina, eles não viram, eles estavam lá de cima, viram Jesus, né, na verdade, fazer. E aí quando o paralítico sai da casa, quem está lá fora esperando? Os 4 amigos. E aí na minha imaginação, na minha cabeça, sabe o que vem depois? Os caras brincaram, né, de quem chegar por último. E eles voltaram para casa correndo. Então a gente fecha isso. É muito Eu aprendi a ler a Bíblia, a ver os milagres de Jesus, a interpretar a Bíblia com as lentes da imaginação. E eu sempre trouxe isso para a minha mensagem, sempre trouxe isso para o meu discurso, para o meu estilo de pregação. A gente olhar o texto, imaginar o texto e o que está além do texto. Nem que a Bíblia não é tão detalhista assim. Sim. Tem que trabalhar um pouco a criatividade, né? Sim, a imaginação não é pecado. E a Bíblia é muito para quem crê, porque tem coisas na Bíblia que você não vai conseguir explicar, você não vai conseguir trazer a lógica, você não vai conseguir trabalhar com o seu lado mais racional. Então, se você não tiver uma imaginação, uma criatividade, realmente colocar a fé ali, não acontece. Kelly, né? A Bíblia é a palavra de Deus. E ela não tem compromisso em tratar temas morais. Você não pode usar a Bíblia como um livro de moral, de regras, moral. Ela não é um livro científico, ela não se explica. O compromisso dela é apresentar o plano da redenção de Jesus Cristo. Sim. É isso. Ela tem, o objetivo dela é esse. Mostra Deus criando um povo, separando um povo, e aí redimindo esse povo para poder
vencer o pecado. Sim. A gente estava falando aí dos amigos do paralítico, né? Que são pessoas assim que tiveram talvez mais fé do que o próprio enfermo e que através dessa fé o milagre aconteceu. E a gente vê como que é importante ter amigos que te aproximam da palavra de Deus, amigos que clamam e que buscam com você, mas a gente sabe que o mundo jaz no maligno e que o que mais tem são amigos também que tentam te levar para um caminho diferente e que acabam enfraquecendo a sua fé, acabam afastando você do caminho da verdade. Então, existe esse mal, que é a amizade, quando ela é interpretada de uma maneira errada, as más influências, mas existem outros males também no mundo. Na sua opinião, qual é o maior mal que a gente tem hoje em dia? E como que você acha que uma pessoa cristã que conhece a palavra de Deus precisa, o que ela precisa fazer para se afastar desse mal? Bom, primeiro eu vou falar da influência. Bom, é o seguinte, quando você fala se afastar desse mundo, eu penso um pouquinho diferente, né? Eu estou nesse mundo. Eu vivo nele. Eu sou um terráqueo, né? E Jesus fala assim, ora para o Pai, eu oro para o Senhor e eu não te peço que os livre que os tire desse mundo, mas que os livre do mal. Eu entendo esse jargão, essa expressão, essa força de expressão que a gente usa, mas a gente tem que entender o seguinte, nós temos que estar no mundo. Agora, como a gente vai viver? Esse é o grande desafio. O maior, para mim, você perguntou qual era o maior mal, né? O maior mal. É o politicamente correto. É a política da lacração. É o que tudo pode. É o relativismo. Você acha que a militância entra nisso também? Entra em tudo, entendeu? Assim, é chato demais viver hoje. Eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras aqui, senão eu posso comprometer um trabalho tão sério e posso ser muito mal interpretado. Mas o que a comunicação quer hoje, você tem que cravar, você tem que se posicionar. E você se posiciona, então você é tido como um extremista ou então como um liberal demais. Está muito chato viver. Hoje tem que ter cuidado para tudo dá um processo, né? Exatamente, está muito chato. Então, e outra, para mim o maior mal é o relativismo. Uhum. A gente perdeu a capacidade do absoluto. Não é nem mais a pós-modernidade que a gente vive, é a hipermodernidade. Quando a gente trata, como a gente está falando no ambiente cristão, isso aqui é um podcast cristão, qual é o mal disso para o cristianismo ou para o evangelho? Quando a gente trata do relativismo e dessa questão da pós-modernidade, a gente perde a referência do absoluto. Sim. Tudo é relativo. Então você cria a sua própria teologia, você cria a sua própria relação, você tem a sua própria verdade. Você acaba se afastando da verdade, né? Que cor que é essa mesa aqui? Que cor que é essa mesa? Relativa, você pode ver azulada, eu posso ver... Exatamente, né? amarelada. O meu ângulo aqui, você está tendo influência dos azul, eu estou lendo... E aí a gente fica criando o quê? Ideologias em cima disso. Uhum. E a gente esquece dos princípios e dos valores. Pô, que papo mais, como é que fala? Conservador. Sim. Qual é o problema de ser conservador? Ser conservador não significa que eu não possa te ouvir e concordar com outras ideias que não sejam conservadoras. O problema eu falo muito para jovem adolescente, você me perguntar se é certo ou errado. E aí, eu como pastor, eu só tenho um argumento para te dar. Qual que é o argumento? É o argumento absoluto, é a Bíblia. Uhum. Se você não aceitar isso, eu não vou brigar com você e te convencer do contrário. Então, o relativismo nos afasta do absoluto, porque o que é absoluto na Bíblia? Deus é Deus. Uhum. Eu acho também que as pessoas hoje em dia, elas têm, principalmente a juventude, né, que tem uma mente mais vulnerável, talvez pela imaturidade, elas têm se afastado mais influenciável, exatamente. A gente nem falou das influências, podemos falar um pouquinho também. Muito influenciável. E acabam se afastando da verdade também por um oportunismo, né? O que é mais cômodo para mim, o que é mais fácil, o que leva menos tempo, o que é mais tranquilo de eu realizar. E às vezes o que é mais cômodo, mais fácil, mais tranquilo é o que vai contra a verdade de Deus. E a gente vê muitas famílias fazendo isso, né? Não só marido, mulher, filho, mas a gente vê a família num todo, num combo, se afastando da verdade porque é mais fácil. Então, vamos supor, casados, tem uma briga, é melhor divorciar logo, porque cadê o domínio próprio? Cadê a mansidão? É o relativismo. Você acha que família é um meio muito atacado pelo mundo espiritual? Deixa eu só falar um pouquinho dessa influência e entrar no lance da família. Primeiro, a gente fala das más influências, e a gente se coloca eu vejo que quando a gente fala isso, a gente meio que se coloca no papel de vítima, assim, né? Nós somos atingidos pela má influência. Não. É a tua natureza pecaminosa que te tendencia a se influenciar por isso. Então,
E você tem que lutar contra isso. Por isso que a gente fala de uma questão conservadora, porque a Bíblia diz que a gente tem que lutar todos os dias e que não vai ter tentação sobre nós que a gente não possa suportar. Até porque se a gente não luta, a gente anula, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A gente anula esse exatamente. princípio. E o que é má influência? E já pensou, se fosse um cara totalmente oposto a mim, eu seria uma má influência para ele, porque eu estou querendo trazê-lo para o meu lado, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que, não só não é questão de ser influenciado ou influenciar, mas é a gente mostrar com a nossa vida o que Deus fez através dela. A nossa vida, o nosso testemunho é o maior agente evangelístico que existe hoje. É tentar pregar o evangelho através da nossa vida, né? Sabe por quê? Porque é polêmico isso, hein? Eu sei que, né, se a gente for pegar as estatísticas, tem mais de 7 mil povos que ainda não ouviram falar de Jesus. Então, eu quero fazer um corte aqui, por favor, entendeu? Para não ser mal interpretado pelos biblistas, pelos missionários. Mas você sabe o que aconteceu em janeiro de 2008? O quê? Teve um evento histórico. O que aconteceu em janeiro de 2008? Cenário mundial. O que aconteceu? Bota na tela. Um presidente foi eleito. Eu tô muito burrinha sem saber? Não, eu sei que você não vai saber. Tá. Muito geral. Obama foi eleito. Ah, sim, Obama. E aí foi feita uma oração de 5 minutos. Salvo engano pelo Rick Warren, não sei agora, mas foi um pastor que fez. E ele falou o nome de Jesus. E essa posse, ela foi transmitida para a galáxia. É mesmo? É. Não quero mais bater papo com gente muito inteligente, porque eu me sinto burrinha. Você tá muito inteligente. Como não, sou. São só teorias, entendeu? Mas pra gente pensar. Então, por favor, fizemos o corte aqui, né? Sim, olha o corte. Existem não, mas aqui pode falar, aqui tá em casa. Não, então, assim, mas vamos falar de um mundo que tem acesso à informação. Sim. Ouviu falar disso? E se ouviu falar da posse do Obama? Ouviu falar do nome de Jesus. Então, qual é a minha construção aqui? As pessoas já ouviram falar de Jesus, mas elas não conhecem Jesus. Existe uma diferença, né? Entre ouvir e conhecer. Aí eu chego pro nosso amigo aqui, posso falar o nome dele? Pro Rodrigo aqui, e falo de Jesus para ele. Eu estou falando de alguém que ele não conhece. Agora, quando ele conhece Jesus através da minha vida, isso faz muito sentido. Faz toda a diferença, entendeu? Sim. Óbvio que os povos não alcançados precisam também ouvir falar de Jesus, mas você está entendendo? Mas a gente tem que sair do literal, né? Exatamente. Porque senão fica muito afastado quem é Jesus. Exatamente. E aí a gente vai para a pergunta lá que eu falei da influência, e qual que era a pergunta? Que o meu TDAH já foi embora. Já levou. Ele chegou aqui e falou assim, olha, se eu perder a linha do raciocínio, você me puxa para terra. Quero mandar um abraço pro seu Aruba. Obrigado, seu Aruba, pelo vinho. Obrigada, tá, seu Aruba? É isso. Foi avisado sobre um TDAH. Ai, meu Deus. Então, qual foi a pergunta lá? Não, sobre a família, né? A gente sabe que a família é um... Que pega o gancho que você está falando das influências e tal. Mas família é um nicho muito atacado, né? Quando a gente fala de um universo cristão, evangelho, eu penso que a fé é abalada. Cadê a fé inabalada? Hoje é muito difícil ter uma fé por favor, eu não falo em tom de crítica, porque eu estou falando isso, mas o meu telhado é de vidro também. Eu estou sujeito à minha fé ser abalada. Sim. Então, quando a gente vê os problemas familiares, quando a gente vê os problemas estruturais que ferem um pouco a nossa honra, talvez, estou falando de honra cristã, onde é que está o problema? O diabo está atacando. Sim, mas o diabo ataca, mas a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor. Porque ao nosso redor estão acampados os anjos do Senhor, Salmo 34:8. Então, quando é que o diabo, ele fica à espreita igual um leão que vai pegar a sua presa? A hora que ela se distrai, ele ataca. Então, eu vejo que hoje, pelo fato da gente abrir brecha na nossa fé, a gente é atacado. Eu sou atacado. A fé é igual quem gosta de malhar, quem gosta de academia. Você vai na academia e você fortalece o tônus muscular. Então, você vai ficar com um músculo legal, uma massa magra, e isso vai te dar uma longevidade. A fé é a mesma coisa. Como é que você exercita a fé? As disciplinas espirituais, a comunhão, enfim, estar perto de gente. Sim. Perdão. Viver. Você vive nesse mundo, mas você não é desse mundo. Sim. Você tem que estar exposto a isso, entendeu? Só que você não pode trair quem você é. Então, o maior desafio hoje para o universo, para os crentes, é de fato, eu estou vendo que isso não combina comigo. Beleza, legal, não preciso fazer isso. E o maior desafio das famílias é fechar brechas também, Óbvio, né? que não é tão simples assim. Não é tão simples. É uma luta, entendeu? Sim. Quando eu falei da minha conversão, eu
lógico, eu sou um pecador, entendeu? Mas esses pecados meio básicos de igreja, né? Não pode beber, não pode fumar, não pode transar. Eu não fazia isso. Quando eu cheguei na igreja, eu falei, cara, eu sou crente. Eu já tenho uma vida cristã sem ser. Eu já sou mais crente que esses caras. Quem viu os crentes fazendo, eu falei, cara, eu nunca fiz Mas isso. você sabe que tem muita gente que é assim? Que tem uma postura cristã. Eu conheço vários. Pois é, eu também, eu conheço vários. Tem uma postura cristã, mas não estão dentro da igreja. Mas não sabem que vida cristã está baseada em relacionamento com Cristo, né? E não só na sua postura. Postura conta, porque eu acho que você pode pregar o evangelho de boca fechada. Eu sempre falo isso aqui no Alvocast. Então a pessoa tem que olhar para você e falar, Jesus está nele. Mas vai do relacionamento também, né? Então não basta ter uma postura que agrada a Deus sem conhecer o Deus que eu tenho fé. E aí, se eu puder complementar, né, qual é o mal desse mundo, é a gente querer ser independente. E eu fui criado para ser independente. Teus pais te criaram também para você ser independente. Da minha geração para frente, muito provavelmente os pais criaram os filhos para serem independentes. Falar dois, três idiomas, ter acesso à educação, 2, 3 faculdades, diplomas. E aí, como é que a gente vai chegar e falar assim? Porque esse é o meu maior passo de fé. É reconhecer que eu sou dependente de Deus. Até hoje é difícil. Eu quero ser dono do meu próprio nariz, eu quero ser o leme do meu barco, eu quero ser o guidão da minha bike. Eu não quero entregar para Deus. Sim. É todo dia. E aí, o que acontece com as famílias, o que acontece com os cristãos? A gente quer viver assim, sendo que a gente tem que fazer o seguinte, Deus, toca aí. E eu não vou nem olhar. Porque eu não corro o risco de ficar igual quando você está dirigindo do lado de alguém, você ficar dirigindo pela pessoa, é a pior coisa. Cuidado, olha, cara, a gente quer fazer isso com Deus, vamos combinar? Eu quero fazer isso. É que a gente quer tomar as rédeas da situação e assumir o controle de coisas que a gente não tem controle, né? Acho que é daí que vem a ansiedade também, que a gente falou aqui com a doutora Juliana Neves, aliás, um podcast muito legal que você puder, assista. Na história do nosso país, a gente tem uma frase, assim, memorial, né? Independência ou morte. Sim. No plano do Evangelho, eu diria o seguinte, independência é morte. Forte isso, hein? Tem uma pregação sobre isso. Isso dá um corte, né? Torre de Babel. Boa. Torre de Babel. Legal. Saindo um pouquinho dessa área, vou falar um pouquinho sobre uma coisa que eu gosto muito. Eu amo ler. Eu queria fazer essa pergunta porque eu sei que você também lê bastante. Existe algum livro que fez diferença aí no seu ministério? Não, no ministério eu não diria assim. Ou na vida, né? Na vida. Eu recomendaria, me ajudou muito. Desculpa, eu estou meio complicado aqui. Tá complicado, vou quebrar alguma coisa aqui. Aí o seu Aruba vai ter que patrocinar isso patrocinar aí. Tá a gente ligando amanhã para o favor. Desculpa aí, mas eu me vi, ele quebrou o microfone, gente. Eu quero me afastar, mas aí não quero ficar longe do microfone, então daqui a pouco eu vou amarrar. Não, tá tudo, você não quebra não, isso aqui veio da NASA, né? Desculpa, seu Aruba. Isso aqui é da NASA. Desculpa. Aí, qual era a pergunta também? Do livro. Dúlio, a gente tem que entrevistar alguém que faz TDAH. Isso que eu vim aqui pensando que eu ia arrumar um emprego aqui, sabia? Exato. A gente está com um problema com o nosso convidado, porque o nosso convidado não conduz a linha do raciocínio. Estou brincando, tá excelente. Vai dar um bote maravilhoso, bate-papo. Eu pensei, é sempre bom ter um outro entrevistador aqui, né? Eu pensei assim, né? Mas tudo bem. A gente ainda não está recebendo seu currículo, que você está complicando a vida do Alvocast, tá? Bom. Mas depois a gente abre vaga. De currículo a gente fala depois. Mas assim, se precisar, eu já vou deixar, né? Entendeu, né, gente? É o que eu passo. É porque é amigo, tem muita intimidade. De livro, né? Duas séries que eu gostei muito, que me ajudaram muito a compreender o Evangelho. Qualquer livro do Filipe Yancey. Maravilhosa Graça, Decepcionados por Deus. Na tela, né? O Jesus que eu nunca conhecia, a Bíblia que Jesus lia, Alma Sobrevivente, que inclusive foi o livro de resenha que eu fiz para entrar no seminário. Então, todo o livro, o Filipe Yancey ele é cristão, ele é dos Estados Unidos, ele é um jornalista. Então, é muito legal a forma como ele apresenta Jesus. Isso me ajudou bastante. É uma leitura gostosa, me prendia bastante. Ele tem vários livros, são muito bons. E também uma série, se não me engano, Charles Swell, uma coisa assim, Heróis da Fé. E aí eu conheci muito personagem bíblico por causa dessa série. Esther, Isaías, Paulo, ele tem uma série, são vários, é muito legal. O cara escreve muito bem e conta a história desses personagens. Eu gosto muito de história também. Então legal. Eu recomendo,
esses dois autores dessa série, Heróis da Fé. Dá um trabalhinho para a produção, colocar na tela tudo que ele falou. Vamos à pesquisa. Mas pensem, e depois vocês só pesquisam Swindoll, alguma coisa assim, Charles Swindoll, acho que é isso. É porque eu não sou bom com o nome, assim, enfim. Tá. Perguntar uma pergunta é até redundante, mas vou fazer uma pergunta que eu acho que não tem como não fazer para um pastor. Tá? Agora tira o MV pessoa, vem o MV pastor. Tá. Ministério é complicado, demanda tempo, energia e sabedoria para lidar com pessoas. Né? Já começa por aí, porque se você não sabe lidar com pessoas, não dá para você ter um ministério, né? Não dá para você ser pastor. Mas nessa caminhada de pastor, você já pensou em desistir? E por quê? Bom, primeiro, ministério é vocação. Uma vez eu estava ouvindo uma pregação e o que me ajudou a reforçar esse meu chamado foi o seguinte: pensa em algo que você fecha os olhos e pensa em algo que você pagaria para fazer. E aí eu me vi fazendo isso que eu faço. Legal isso. Vivendo com pessoas. Eu pagaria para fazer. Então tem a ver com vocação. Porque quando tem a ver com vocação, quando vierem os desafios, que eu já esqueci a pergunta de novo. Então, máximo, esse vai bombar. Quando você pensou em desistir como pastor? Então, quando eu penso em desistir, eu fecho os olhos e me lembro que eu pagaria para não desistir. Isso é muito legal, pensar assim sobre o que você falou é muito legal, pensar sobre vocação, imaginar se você pagaria para fazer isso, né? Porque quando você falou assim, eu vou perguntar para o pastor, aí as pessoas têm uma ideia de pastor, aquele cara de terno, gravata, que prega. Para mim, o púlpito é só uma dos ofícios do pastor. O ministério pastoral, ele não se encerra no púlpito. O púlpito é um meio, ele não é um fim. O ministério pastoral, ele tem como finalidade a vocação de servir as outras pessoas. Através do ministério do ensino, através do ministério da pregação também. Sim. Mas através da relação, através da caminhada, através do discipulado, através da oração. Então, pastor, o que é o pastor? Se a gente volta no Antigo Testamento, o que o pastor foi? Davi foi um pastor, não foi? Mas ele foi um pastor de gente ou foi um pastor? Foi um pastor de ovelhas. E o que ele fazia para proteger as ovelhas? Ele não lutou com o leão, não lutou com o urso, ele não lutou com o gigante, e ele conhecia as ovelhas pelo nome. Isso é ministério pastor. Isso é vocação. Não é só a pregação. É cuidar de almas, né? De vidas e tal. É um privilégio. Na minha formatura, eu não me esqueço dessa fala. Foram 4 anos corridos, assim, né? De formação teológica e tal. Eu morava em São Paulo e estudava no JV, 55 quilômetros, 60 quilômetros de transporte público por dia. Era outra cidade, era intermunicipal. E aí, a diretora do seminário começou falando que trabalhar para Deus é uma profissão. Todas as profissões têm a sua glória, têm a sua singularidade, têm a sua importância. Mas servir a Deus é algo singular. E aí aquilo ficou guardado na minha vida. É especial demais, é muito privilégio. Você dedicar um tempo, dedicar sua vida para servir a Deus através do seu ministério. Entendeu? Eu entendo as outras profissões tudo, mas eu me considero, mais privilegiado. Quando a gente entende assim, o real significado do quão privilegiado nós somos por participar dessa obra que Deus já intitulou no nosso coração, né? A gente faz com menos esforço e mais prazer. A gente faz com menos dor e mais alegria. Né? Eu vejo esses missionários, às vezes, que vão para um campo de escassez, um negócio assim completamente que, para quem não tem a visão ou não tem o chamado, olha, eu falo, como é que a pessoa se enfia no meio do nada, no mapa, e leva uma família? Não. Exatamente. Tem alguns chamados que não são para mim. Exatamente. Mas aí é isso, é você encontrar o prazer em servir a Deus, né? Exatamente. Independente do cenário e tal. E olha só, Kelly, que legal, né? O cara vai e aí começa um trabalho, às vezes com uma profissão, uma escolinha de futebol, uma escolinha de línguas, e ele vai criando um grupo pequeno, vai se relacionando e vai ter comunhão com essas pessoas. E aí começa a ver os frutos. Aí vamos supor, nasce alguém, você faz o batismo da criança. Ou alguém precisa de oração, né? Vai lá e te propõe. Alguém está doente, então você vai até fazer o velório de alguém. Sim. Olha isso. Aí o aniversário, alguém quer... eu sei que, né? Eu gosto de ser convidado para as festas, mas eu sempre brinco, né? Quando eu estou reunido com vocês, aí,
Pô, ele vem orar pra gente, fala, eu sou pago pra orar, brinco assim, né? Mas é privilégio. Mas é privilégio, é É verdade. privilégio, é honra. Uhum. Casamento, só eu e o noivo enxerga a noiva vindo ali, entendeu? Então, assim, hoje eu estou celebrando o casamento de uma galera que quando eu cheguei aqui no Rio era jovem, eu tenho essa alegria, por isso que eu falo que eu sou privilegiado. Eu participo de momentos tanto de tristeza quanto de alegria, eu celebro esses momentos com essas pessoas. Então, por isso que eu falo que o servir a Deus é um privilégio. Sim, e é mesmo, assim, a gente consegue ter, nessa caminhada de servir a Deus, a gente cria algumas experiências, né? Eu acho que cada pessoa que decide servir com alegria passa por experiências únicas, né? Onde só você e Deus sabe que tipo de milagre aconteceu. É só quem passa por uma experiência com Cristo sabe na pele, assim, o que é ver Deus agindo. E pegando esse gancho, eu acho que você já deve ter vivido algumas experiências com Deus. Eu já sei de algumas, mas quem está assistindo a gente não sabe. Eu queria que você destacasse qual foi a sua maior experiência com Cristo. E por que você citou essa de exemplo aqui no AlvoCast? Bom, primeiro eu quero dizer que ter uma experiência com Cristo é para todo mundo. Qualquer um pode ter. Qualquer um. Se buscares de todo o coração, me acharás. Então, busque a Deus. Só Deus não é igual a Volkswagen, igual a qualquer fábrica que faz tudo em série. Eu tenho várias experiências. Vai ser difícil, mas muitas. Teve essa que eu falei, né? Do acampamento, do chamado e tal. Sim. Mas vou falar de uma das mais recentes, assim, que tem a ver com a minha filha. Entendeu? E aí, primeiro que a experiência da paternidade já ressignifica o papel de pai. Né? E a Alice foi muito desejada também. A sua relação com Deus, entendeu? Você enxerga Deus como pai de uma forma diferente, pelo menos comigo foi assim. E aí a Alice, recém-nascida, nasceu normal. Tal. Ela é predestinada, né? Porque ia ser uma cesárea, e aí no dia que estava marcada a cesárea, a Tarsila entrou em trabalho de parto, entendeu? Então, ela nasceu no dia que estava programado. E aí o médico até falou, vocês querem fazer parto normal? A gente ficou assim, caramba. E aí a dor não permitiu, entendeu? E ela estava com um cordão enrolado e tal. Achou melhor, mais seguro, mais rápido e tal. Então a gente não ficou esperando, né? Mas depois de 15 dias começaram as cólicas e ela chorava. Isso deixou muitas marcas emocionais, assim, principalmente em mim, principalmente na Tarsila. Né? Sim. E eu me lembro que com 50 dias de vida, a Tarsila levou a Alice no hospital. Porque ela não aguentava mais, a Alice chorando. A Alice chorava inconsolavelmente. Teve um dia que eu saí para a igreja de manhã, 7h30 da manhã, e voltei às 2 da tarde, e a Alice estava chorando. Isso, emocional. Ela chegou a ficar afônica. É mesmo? Com 50 dias de vida, recém-nascida. Eu lembro que nesse dia a Tarsila me entregou, a Alice, eu entrei em casa, ela me entregou e saiu de casa. E eu fiquei com ela. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com um bebê? Eu comecei a orar, Senhor, uma criança. Me lembrei da minha mãe, como fazia para acalmar as crianças. Eu enchi um balde de água do chuveiro, um balde literalmente, e coloquei a Alice dentro. E aí a Alice adormeceu no meu braço. Assim, tão cansada que ela estava fome. E a Tarsila falou, vou levar para o hospital. Você não leva um recém-nascido para o hospital, não existe isso. E aí entrou a semana, quando eu cheguei em casa, a Tarsila estava lá na garagem, levando a Alice para o hospital. Enfim, chegou lá. E vai ter que transferir para um hospital infantil, numa ambulância. Eu falei, pelo amor de Deus, não. Foi uma cena horrível, minha filha, numa maca, um negocinho do tamanho desse microfone, uma maca do tamanho dessa cama, assim. E eu falei, doutor, por favor, eu sigo a ambulância, ela vai no meu carro. Com a minha esposa, o doutor falou, é meu CRM, não dá. E eu fui atrás da ambulância, chorando muito, até dentro da ambulância. Isso marca muito, pai, entendeu? É muito marcante, é muito traumático. Porque você não sabe o que é e o que vai acontecer, né? E a gente não sabia. Aí vieram os exames da Alice. Todos alterados, transaminase, a amônia dela altíssima, e a amônia no sistema nervoso era como se fosse um choque. A Alice só chorava, entendeu? A gente não sabia o que fazia. E aí foi interessante que eu comecei a ligar, eu comecei a lá do Rio, tinha 3 anos de Rio de Janeiro, assim, não tinha tido filho, e aí comecei a ligar para as pessoas, que eu estou levando minha filha. Inclusive liguei para a Lendinha, liguei para o pessoal da catedral, e por algum motivo o pastor da catedral ficou sabendo, o pastor Renato, que é um cara sensacional, que vocês podem trazer aqui, que vai ser muito melhor do que qualquer outro aqui, sem dúvida.
E aconteceram duas experiências com Deus nesse momento. Primeiro, que um amigo meu, que você conhece, um amigo seu também, me ligou. Ele viu no grupo do WhatsApp, que a gente estava pedindo oração, e ele me ligou. Ele me ligou e ele falou assim, eu saí da porta do quarto assim, encostei na janela do hospital, e ele falou, MV, não sei o que está acontecendo, só vi que está um movimento no grupo, a gente acabou de mudar para os Estados Unidos. Ele falou assim, deixa eu falar uma coisa para você, a Alice está curada. Eu não sei o que está acontecendo, mas a Alice está curada. Uau. E aquilo foi o consolo de Deus. Foi dali que você... Ele tinha sido pai recentemente também. Sim. Pai do Pietro. E ele falou como pai. E ali o Senhor te deu forças através dessa frase, né? Putz, aquilo mexeu demais comigo. Eu entrei no quarto e quem chega? Na sequência, o pastor Renato Porpinho. Não sei como ele chegou lá. Eu nem falei com ele. Você não tinha falado antes de Não. entrar? Mas porque eu tinha ligado para um amigo meu que era médico, que era ovelha dele, eu acho que ele ligou e falou para me ver, tá desesperado e tal. E ele chegou na parceira, ele não falou nada, ele chegou na parceira e falou assim, filho, eu vim aqui. A parceira, imagina a mãe, né? Imagina. Desabou. E ele orou. Ele só orou pedindo para Deus abençoar aquele toquinho de gente, 50 Porque ela era pequenininha mesmo, né? Eu lembro. E ele orou. E a Alice partiu. Aquele momento de oração. Nossa. O poder que tem uma oração, né? Que a gente desconfia às vezes. E a experiência com Deus, aquilo para mim foi o seguinte. Eu ouvi a sua oração. Não é que eu estou respondendo a tua oração. Eu ouvi a tua oração. E a Bíblia diz que quando a gente ora, o Senhor reclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. Que lindo. E essa foi uma das maiores experiências da minha vida. Com certeza. Tem um grande processo aí. Sim. Eu poderia passar o podcast explicando o que a Alice tinha. Enfim. E a Alice está impecável hoje, né? Impossível, né? Enfim, a gente conviveu. De fato, ela é intolerante, ela tem alergia à proteína do leite, né? A PNV, a gente foi descobrir isso. Enfim. E estou quebrando o microfone aqui de novo. Mas foi Que experiência. Eu não me esqueço disso. A oração tem muito poder, né? A gente às vezes desconfia desse poder que Deus colocou nas nossas mãos e a gente não faz uso dela. E não só a oração, exatamente, eu estou falando da minha oração, entendeu? Porque Deus enviou o consolo. É verdade. Aquilo foi melhor que qualquer remédio. Aquilo, é óbvio que a Alice chorou mais depois. Sim. Mas aquilo pra gente mostrou que Deus estava ali cuidando da gente. E cuidando daquilo que era a nossa vida ali, né? A nossa filha. Então, foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Deus usa umas pessoas, às vezes, para soltar umas frases pra gente, de ambientes e das próprias pessoas que às vezes a gente nem espera, como uma forma de fazer um carinho na nossa alma, né? Quando o Senhor chamou meu pai, tem 7 meses, né? Você participou de todo o processo e estava lá. E teve um irmão da igreja da minha mãe, o Léo. Léo, se você está assistindo isso, saiba que você abençoou a minha vida. E ele numa pregação, eu não estava nessa pregação, mas ele numa pregação, eu estava assim, muito, um coração, sabe, dolorido por não ter meu pai mais aqui na terra. E ele na pregação, ele disse, Deus veio para salvar e buscar os que estavam perdidos. E assim Deus fez com meu pai. Ele veio, ele salvou e ele buscou, porque meu pai não era salvo, né? Então Deus veio para salvar e buscar os que estavam perdidos. Depois dessa frase, eu comecei a gerenciar o luto de uma outra maneira. Essa é a importância das vezes Deus usar pessoas inesperadas para falar com o seu coração, mesmo que de longe, porque eu não estava nessa pregação, mas eu recebi um áudio, né? Então, nesse áudio, dessa partezinha dessa pregação, foi a maneira de eu encarar o luto com mais sabedoria. Lucas 19:10. Jesus veio buscar e salvar aquele que está perdido. Bote isso na tela, que isso aí é sensacional. Então, o Léo acho que assiste o AlvoCast. Léo, que Deus te abençoe, porque você abençoa a minha vida em administrar melhor o luto. E são amigos mais chegados que irmãos, né? São pessoas que você nem estava esperando, que Deus coloca e Ele ouve a sua oração. São experiências que a gente passa e que são indescritíveis, né? E é por isso que eu falo, todo mundo
pode ter experiência com Deus. Essa foi a minha experiência. Com você, foi diferente. Com certeza, com o Rodrigão aqui, teve as dele, entendeu? Total. As deles. Uhum. Enfim, você pode, busca a Deus e você vai viver experiências. E que testemunho lindo esse da Alice, né? Porque quem vê a Alice é um... Não aguento, não sei. Você falou pra trazer ela hoje? Não dou conta. Eu pedi pra trazer a Alice aqui, ele não quis, disse que a Alice não ia quebrar o estúdio. Não ia ficar quieta. Não ia falar no microfone. Ela ia falar no não ia ter microfone. mais prejuízo aqui hoje. Meu entendeu? Deus, que graça. Bom, vamos lá. Existe algum segredo pra gente não cair? Você acha que... Agora me responde não como pastor, me responde como amigo. Tá bom. Existe algum segredo pra gente não cair? Ou seja, como se manter firme na vida cristã num mundo tão complicado? Tem na Bíblia. Perseverança. Perseverança. E é possível perseverar nos dias de hoje? Eu costumo dizer para todo mundo que começa a conversar comigo, vem se considerar e fala, ó, vou te dar uma lição de casa. Conjugue o verbo perseverar. Eu persevero. Conjuguei. Lembra que a gente fazia na escola? Para aprender a conjugar verbo? Perseverança. Porque a Bíblia diz que aqueles que perseverarem herdarão a coroa da vitória. Perseverar é não desistir. Não desistir. Porque é o seguinte, cara, a gente vai cair. É fato isso. Né? E não é pra gente se comparar, vou cair, tá beleza. Não, é cair e falar, eu não queria cair, levanta. Porque Deus não se cansa de novos recomeços. Então não tem segredo. Porque a gente recebe um bombardeio, é muito difícil. Nós temos a natureza pecaminosa, a nossa natureza é inclinada para o pecado. Então, assim, você tem que perseverar, você tem que buscar, você tem que ser disciplinado. Não tem jeito. Disciplinado espiritualmente falando. Eu vejo gente disciplinada na alimentação, regrado. Focadíssimo, né? E aí com a sua vida espiritual, então, enfim, é o critério mesmo. A Bíblia mesma fala, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. A gente acrescenta tanta coisa na frente de Deus, né? Metáfora da fogueira, Kelly. Se você gosta eu gosto muito de fogueira. Já fiz muita fogueira, já fazia acampamento e tal. E aí, quando acabava a fogueira, eu tinha um tiquezinho assim, né? O pessoal acabou, teve aquele tempo de consagração, voltava na fogueira, ela já estava com as brasas, né? E aí eu via que tinha brasas fora, longe da fogueira. O que acontece com a brasa que está longe da fogueira? A brasa longe da fogueira apaga. E aí eu pegava a brasa e jogava para perto da fogueira. O que acontecia quando de novo? Decidi. Como é que você quer ficar? Essa é a vida cristã. Essa é a vida cristã, tem que ficar perto da brasa. Essa é a vida cristã, é verdade. É simples assim, entendeu? Óbvio, que bonito que a gente tá falando e tal. Vamos para a prática. É um baita de um desafio, cara. É se negar, não querer ser independente, é se declarar dependente de Deus. Renunciar, né? O que é para ser renunciado. O meu maior passo de fé, quando a gente falou lá no começo, é justamente isso, é reconhecer que eu sou dependente de Deus. Sim. Eu tinha o controle porque eu tinha uma instabilidade financeira. Eu tô falando que eu tinha porque eu nunca mais tive depois disso, até hoje. Bom isso. Sim. E Deus sabe que eu quero ter. Deus sabe que eu quero ter, porque eu peço todo dia para Ele isso. E ele fala todo dia para mim, você não precisa disso para me servir. Você não precisa. Mas eu tenho uma filha, eu tenho uma família. Você não precisa disso para me servir. Seja dependente. Então o meu maior desafio é continuar sendo dependente de Deus. É muito difícil. Tem dia que eu consigo? Sim. Tem dia que eu não consigo? Tem dia que eu não consigo. É da nossa natureza querer controlar tudo, saber do nosso amanhã, né? Exatamente. Você olhando... A vida cristã não é venha para Jesus e você não vai ter... Não é isso, cara. Venha para Jesus, você vai conhecer o que é terreno, entendeu? Vai passar aflição. Perseverança, gente. Aí você vence isso como joelho no chão, dependência, amizade, comunhão, a igreja, a leitura bíblica, a oração, o jejum. É porque eu acho que as pessoas, às vezes, elas acreditam que se elas estiverem numa vida cristã, numa vida com Cristo, não tem aflição, né? Não tem problema, não tem dificuldade. Só alegria. Mas eu vou falar por experiência própria, não sei se você concorda. No meu caso, assim, uma das coisas que mais me dão prazer em servir a Deus porque a gente passa por aflição o tempo inteiro, né? Seja na parte emocional, na prática, como eu falei, até hoje eu administro o luto do meu pai, por aí vai. Lido com a minha mente também, uns maiores desafios, ansiedade e tudo que o ser humano pode encontrar ao longo da vida, mas a paz que excede todo entendimento. Nada me dá tanta paz que excede o entendimento humano como servir a Deus. Nem a paz do aeroporto, quando a gente chega cedo para não perder o voo. Nem a paz do aeroporto, nem um voo sem turbulência. Sim, né? nada. Nada. Então, quando você deita a cabeça no travesseiro e fala,
Exatamente. Foi isso. Eu não sei do meu amanhã, mas ele sabe. É isso. Eu não posso pagar, mas ele paga. É isso. Eu não Nem vou consigo falar de admitir. Se puder contar, eu conto os perrengues depois. Ai, meu Deus, é isso. Você olhando para sua vida cristã, lá atrás, volta lá atrás, se você pudesse falar com o MV do futuro, o que você diria para esse MV do futuro? Eu falaria assim, cara, esquece o Excel, a planilha. E só confia. Só confia. Só confia. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, não que eu estava aprendendo a confiar em Deus. Sim. Então, eu olho para trás, Steve Jobs fala isso, né? Que a gente só consegue ver significado na nossa vida quando a gente olha para trás, que a gente consegue ligar os pontos. Então, eu olho para trás e falo, mas eu precisava passar por aqui. Então, se eu pudesse dar um conselho para os mais novos, ou para qualquer pessoa, né? Confie. Confie. O que Deus faz hoje a gente não entende, mas amanhã a gente vai entender, né? Tudo que a gente vai ligar os pontos só olhando para trás. Só olhando para trás. A gente vai entender que tudo tem um propósito, que nada foi em vão, né? Hoje eu consigo criar uma narrativa acerca de uma experiência com Deus, acerca do meu chamado, porque eu olho para trás e crio essas conexões. Mas enquanto eu estava vivendo, eu não tinha tido essa percepção. Sim. Eu preciso também ter um tempo de maturação dessas experiências para isso se transformar uma verdade viva na minha vida. E hoje você consegue olhar para trás e ver que tudo que você viveu e passou foi necessário. Realmente necessário. E assim, eu agradeço a Deus. Eu passei perrengues e passo ainda, e eu agradeço a Deus. De verdade, de verdade. Hoje eu tenho um pouquinho mais experiência, mas não significa que eu sei tudo. Eu sei que eu ainda vou viver, vou e quero viver muitas coisas com Deus ainda. Muito bom. Que vão fazer significado para mim depois quando eu olhar para trás. Olha, que é assim. É lindo isso. Agora, uma dúvida que eu acho que é principalmente para as pessoas que não compartilham da mesma fé que a gente. Acredito que a maior parte das pessoas se questionam, e até quem compartilha da mesma fé em algum momento pode se questionar isso. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de paz, não de confusão. Se Deus é um Deus de amor, estou representando as pessoas principalmente não crentes aqui, tá? Se Deus é um Deus de amor, por que Ele permite tanta maldade, tanto desastre e tanta morte no mundo? Então eu vou te responder com uma história, ok? 11 de setembro de 2001. Onde é que Deus estava? Onde ele sempre esteve, no controle de todas as coisas. Quando aquelas aeronaves batem e as torres gêmeas desmororam, onde é que Deus estava? Os bombeiros, que largaram tudo, e muitos morreram porque eles foram em socorro daqueles que estavam precisando. Onde é que Deus está nessas horas? Ele está presente. Entendeu? Mas, e se ele é um Deus de amor, o que ele permite? Não, permite. Isso é fruto da maldade. A maldade é fruto do coração. É a consequência, o mal é uma consequência, um desdobramento da maldade. Sim. O problema do pecado. Isso é o problema do pecado. O pecado faz a gente ser. É da vontade de Deus que eu saque uma arma aqui, hipoteticamente falando, pelo amor de Deus, entendeu? E dê um tiro aqui em vocês, porque isso Deus pode pedir? Pode mudar? Pode. Mas não é Deus quis que eu fizesse isso. Eu quis. Outra coisa que me consolou bastante, que pode também ilustrar isso, eu sou filho de pais separados. E eu, como todo filho de pai separado, quando eu cheguei na minha vida adulta, eu entrei em crise antes de eu casar. A crise veio aos 30 anos. A crise dos pais separados. Eu era criança quando meus pais se separaram, passei a adolescência, nem senti. Quando eu tinha 30 anos de idade, eu fui ressignificado. É mesmo? Entendi. Quando eu fui para a igreja, me cobraram, você tem que ir lá pedir perdão pro seu pai. Eu não entendi isso. Pedir perdão do quê? O que eu fiz? E aí eu tinha uma namorada, e ela também era faz muito tempo isso, e ela era filha de pais separados também. E ela me falou um negócio que Deus me trouxe paz. Porque, de alguma forma, eu questionava Deus. Por quê? É porque a gente faz muito isso, né? Por que Deus? E não para aqui. Exatamente. Deus, né? A mente. E ela falou o seguinte para mim. Ela falou assim, eu tenho certeza de uma parada. Que não era o plano da vontade de Deus que meus pais se separassem. Eles se separaram porque eles quiseram. A gente também responsabiliza Deus por tudo, né? E às vezes até o diabo, né? É. E aí eu lembro daquele texto.
que diz assim, que aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. é aquilo que você desligar. Será desligado no céu. Eu amo essa passagem. Então, assim, eu talvez não tenha respondido plenamente a sua pergunta, mas infelizmente é assim. Sim. E isso significa que Deus perdeu o controle das coisas? Não. Porque Deus é PhD em transformar tristeza em alegria, choro em riso. Deus acha. Mas Deus também é justo, né? Eu acho que a maldade do mundo também vem como uma justiça de Deus, né? Porque o pecado está aí e o pecado tem que gerar alguma consequência. Então, Deus é justo assim. Ele ama o pecador, mas ele não tira ele perdoa o pecador, mas ele não tira a consequência do pecado. Sim. Então ele é justo, teologicamente falando, a justiça de Deus. Pois não, seria muito cômodo, né? Exatamente. Ninguém aprende. E aí esse é o grande erro. A gente faz isso, a gente não trata o pecado. A gente não trata pecado mais hoje, entendeu? Ninguém mais quer tratar. Por quê? Porque cada um está na sua individualidade. Sim. Então, se eu sei que você está fazendo uma coisa errada, e aí, como pastor, assim, a gente... E é para mim, é uma outra armadilha do inimigo, o pastor achar que ele deve fazer aquilo. O cara deve ser confrontado em amor, claro, sim, mas quem vai fazer a obra, a transformação, o arrependimento é o Espírito Santo de Deus. Sim. Entendeu? É necessário, é importante? É. Entendeu? Mas a obra faz o Espírito Santo de Deus. E às vezes você impede a ação do Espírito Santo. E eu acho também que às vezes Deus permite determinadas situações, na nossa visão pode ser uma catástrofe, pode ser uma tragédia, mas para que a gente se achegue mais para a presença dele, né? Deus tem as maneiras de atrair a gente para a presença, óbvio, respeitando o nosso livre-arbítrio, mas eu acredito que Deus tem os caminhos. Alguns Deus atrai pela dor, outros Deus vai atrair pelo amor. E eu acho que nesses momentos de deserto, mas assim, que Deus aperta a gente, é onde a nossa oração mais se intensifica, né? A gente estava falando aí do poder da oração. Então, a oração do justo é poderosa e eficaz, isso é bíblico. Você acha que tem algum momento da nossa vida que essa frase não se aplica? Que tipo de oração, vou melhorar a pergunta, que tipo de oração você acha que Deus não recebe? Eu acho que se tem alguma oração que Deus não recebe, é aquela vã repetição. Uma oração protocolar. Que não tem nada a ver com orar sem cessar, né? Isso, não tem nada a ver com orar sem cessar. Isso sou eu falando, que fique registrado aqui. Isso é a minha opinião. Eu não tenho embasamento bíblico para isso. Eu estou dando a minha opinião. Porque, Deus me levou lá a orar pela pura obrigação. Deus, obrigado pelo dia, obrigado pelo em nome de Jesus, amém. Faça mal para saber, amém. Eu acho que tá bom. Foi uma oração assim. Foi uma vazia. Vazia, exatamente. Foi uma vã repetição. Como minha filha quer orar sempre, entendeu? Ela não quer orar. Ela gosta de ler a Bíblia, mas ela não quer orar. E aí, quando eu oro, transformo. Por exemplo, quando eu peço perdão de pecados, eu oro pelos pecados, pela desobediência, ela começa a chorar. Ela tem uma experiência com Deus. Tem sido muito bom. Agora, quando é só uma vã repetição, que é só uma performance, aí eu acho que, de fato, nem sobe. Mas aí sou eu falando. Mas faz sentido, porque mas acho que faz sentido porque a vã repetição às vezes ela não vem com uma sinceridade, ela vem de um textinho decorado, né? Exatamente, quando eu digo vã repetição, pode ser uma oração protocolar. Sim. Entendeu? É verdade. Protocolo. Deus não está interessado nisso, Deus está interessado em você, ele tem prazer em estar com você. Então quando você ora, Deus para e se reclina. O que você tem para falar? Embora eu saiba, fala para mim, eu quero ouvir só. Porque a Bíblia fala que antes da palavra chegar à nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos falar, né? Mas ainda assim, Ele com toda a majestade, toda a soberania, Ele para ouvir a gente. Isso é muito bonito, Salmo né? Disso, ainda a palavra nem me chegou à boca, mas tu já conheces, Senhor. Exatamente. Tem até uma música da Aline Barros, se não me engano, que fala isso, né? É muito bonito saber que Deus já sabe o que a gente vai pedir, mas mesmo assim Ele está ali disposto a ouvir. Ele tem interesse em ouvir. Me fala que eu estou ouvindo. Fala que eu te escuto. Só Deus mesmo, porque a gente não tem muita paciência para isso não. Não tenho. A gente já, no WhatsApp mesmo, a gente bota na velocidade 2, a gente já não quer ouvir muito. Tem dificuldade de ouvir na velocidade 2. Não me escuta na velocidade 2 não, que essa prova de amizade vai por água abaixo, hein? Não escuta. Quando eu mandar áudio para você escuta no 1. Não aguento que escuta no 2, mas eu escuto no 2, gente. Não dá. No 2 não dá. Não, dependendo da pessoa. Se a pessoa tem uma boa dicção, uma velocidade boa, dá. No 2 a pessoa parece sempre irritada. Você não tem essa impressão? Não, tem, é verdade. Mas, por exemplo, você tem uma boa dicção e você fala pausadamente. Eu consigo botar você na velocidade 2. Não que eu faça. Mas o TD atrapalha. Pastora Luísa Bacelar também dá pra botar na velocidade 2. Tem uma dicção boa. Sim. Sim. Ele fala pausado.
Não que eu escute pastor da nossa igreja na velocidade 2, não é isso? 1,5. Não dá 1,5. Ah, muito bom. Mas hoje em dia é isso. Deus não escuta a gente na velocidade 2. Não. Deus escuta a gente e escuta de novo, de novo. Esse é o amor de Deus, é por isso que ele é tão apaixonante, né? Ele é cativante. Muito bem. Ó, a gente teve alguns entrevistados aqui que a gente sempre comenta, né, assim, qual personagem da Bíblia você mais gosta. Eu já falei aqui que eu queria muito conhecer Jó, porque eu acho que não existe homem como Jó hoje em dia. Tem algum que é o seu favorito? Algum personagem da Bíblia? Eu gosto de Lucas, por exemplo. Por quê? Aquele historiador. Ah, você gosta de história, né? Você falou aqui. Eu gosto de história. Será que a Alice vai estudar história? Não, ela quer ser professora de português. Meu Deus. Ela já quis ser bombeiro. Professora de português. Muito bom, muito bom. Tá, Lucas. A Alice também falou que eu não preciso comprar um apartamento para ela lá onde eu moro, a cobertura, porque o meu amiguinho da escola dela mora lá e aí ela vai casar com ele e aí ela já vai ter a cobertura. Você tá entendendo? Nasceu ontem, já tá fazendo planos matrimoniais. Eu não estou preparado para isso. Não vamos falar sobre isso, tá muito cedo ainda, né, Corta? Lucas, mais algum que você gosta? Tem Pedro. Por quê? Porque Pedro representa muita gente. Pedro me representa. Aquela ânsia de querer fazer alguma coisa para dar certo. Pedro impulsivo, né? Assim. Eu vou pregar sobre Pedro esse final de semana, inclusive. Uhum. Mas o que mais além de tudo isso, né? Dessa ele é intempestivo, é isso? Agora, você é muito inteligente, eu não vou trazer nunca mais você aqui. Você está trazendo palavras muito complicadas para essa mesa. Ele é impulsivo, vai. Tá. Impulsivo. Ele é reativo, né? Isso sanguíneo e tal. Uhum. Não que eu seja assim, mas isso mostra que ele é proativo, ele tem vontade de fazer, ao mesmo tempo que ele... Né? Não quebra não, tá? E aí eu vejo o final de Pedro, ele é crucificado de Cristo. Porque não é digno de ser crucificado, não se acha digno de ser crucificado como Jesus Cristo. Ele foi perseguido e foi morto como Jesus. Sabia que eu não sabia disso? Ele foi crucificado de cabeça para baixo? Provavelmente Nero, foi no reinado de Nero que ele morreu. Então, na época que os cristãos estavam sofrendo forte perseguição, e ele morre desse jeito. Então, assim, um cara que viveu até as últimas consequências do Evangelho, e que, segundo Atos, o próprio Lucas diz que eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Vem cá. Outra pergunta muito importante. Tem vários outros também, mas é que eu fiquei nesses. É que eu já pensei, eu já me arrependi. Tem vários outros. Mas eu gostei desses. Lucas e Pedro. Lucas e Pedro. Tem Se eu tivesse um filho, eu chamaria Pedro. Pedro, Intempestivo. Essa é a palavra que a gente estava lembrando. Não sei se eu falei certo aí. Desculpa, eu não me cansei. Professor de português aí, perdoa a gente. Mas muito legal. Tem muito personagem Pastor bom, Renato né? Porpina, professor de português, de cursinho cursinho preparatório. Será que ele vai assistir a gente? Eu marco ele quando sair. Muito bom. E vem cá, você, no seu trabalho pastoral, eu acho que quando você... Eu não respondi se eu pensei em desistir, né? Você perguntou isso pra mim? Perguntei. Você não respondeu, não? Não respondi, não. Mas será que eu tenho TDAH também? Que eu não tô... Mas eu pensei em desistir várias vezes, mas a vocação não permitiu. Entendi. Tá. Não, foi meio que uma resposta, né? Você não desistiu. Vai ter outro patrocinador aqui, porque o Aruba não vai ser capaz de pagar tudo não que vai eu deixar quebrado. A gente tá precisando complicar, trazer... Quem convidou o MV, hein? Patrocinadores, se você tem uma empresa, ajuda aqui a patrocinar, porque eu vou sair daqui, vou deixar... Por favor, não me deixa passar perto das câmeras, entendeu? Ajuda a gente, pelo amor de Deus, hein? Desliga tudo quando ele for. Você não levanta até a gente silenciar o estúdio. Exatamente. Muito bom. Senão não vai dar conta pro Aruba. Olha aqui, você acha que seu ciclo de amizade mudou depois que você decidiu ser pastor? Mudou. Muita gente saiu da sua vida? Mudou, e isso não é bom. Não vejo com bons olhos. Vou contar uma história triste para vocês aqui. Lá em 1999, a gente conhecia o Beto da rua. A rua onde eu morava era uma rua de lazer. Então a gente tinha um monte de moleque. O Beto que te atraiu. Que me chamou. Bom. E ele era isso, não é tudo. Aí eu me converti, comecei para a igreja, né? Todo domingo de manhã. E eu jogava bola todo domingo de manhã. Eu era capitão do time. E jogava para valer mesmo. Liga, o negócio pegava fogo, a chapa era quente. Mas eu chamei todo mundo, levei todo mundo para a igreja. Uns ficaram, outros não. E depois de um tempo assim, um dos que ficou, ele continuou jogando futebol, porque a igreja é de manhã e de noite, radical. Então eu me afastei muito assim, porque eu estava mais com a galera da igreja, entendeu? Sim. E não foi bom isso. Eu não fiz isso de forma proposital.
é que eu estava vivendo aquele primeiro amor, logo depois eu fui para o acampamento, cara, minha vida mudou muito, literalmente. Se eu pudesse voltar atrás assim, né, nesse sentido, eu acho que eu continuaria me relacionando mais com esses amigos, entendeu? Eu sou amigos deles até hoje, mas enfim, onde eu queria chegar. Eles me chamaram, um dos meninos que eu levei, ele marcou um jogo e me levou para jogar. E aí eu fui jogar. E aí, pô, eu orei no vestiário, a gente orou no vestiário, leu a Bíblia. Começou o jogo, eu dei uma entrada num cara lá, machuquei, o cara foi expulso, dei mau testemunho, eu fiquei muito mal por causa disso. Então, assim, eu creio que, independente do tipo da pessoa, quando Deus te separa, que Ele te chama e te separa, não existem lugares santos ou profanos, só existem pessoas santas e profanas. Você pode ter relação e não ser uma pessoa profana. Se Deus te redimiu, se Deus te converteu, Ele está fazendo uma perfeita obra, Ele tá aperfeiçoando você. Então, assim, eu incentivo a continuar as amizades e para ter a oportunidade de mostrar quem é Jesus Cristo, entendeu? Sim. Olha para mim, você acha que você não vai conseguir? Olha para mim, olha o que Deus fez na minha vida. Não fui eu que fiz, foi Deus que fez. Eu também sou tão pecador quanto você. Mas como isso? Vem caminhar com Jesus. A sua vida é o testemunho vivo. Cartas vivas, como diz Paulo. E as amizades também, assim, eu acho que Deus coloca pessoas que clamam, que adoram e que caminham na mesma fé que você. E também, propositalmente, eu acho que Deus tira do seu caminho quem vai te afastar do caminho dele. Também, a providência dele, né? Ele cuida disso, com certeza. Mas eu acho que é o grande desafio da vida cristã. Você mostrar que a gente é normal também. Que a gente sai para comer uma pizza, sai para jogar uma bola, sai para correr e a gente conversa de todos os tipos de assuntos também. Não tem problema, entendeu? A gente faz parte desse mundo. As pessoas têm uma imagem, às vezes, muito distorcida do povo cristão, né? Eu tinha, mas eu me converti. Achava que é só aquele povo daquelas igrejas pentecostais. Tinha uma igreja pentecostal na minha rua, onde eu morava quando eu era criança, e escutava os caras falarem assim, e de terno e gravata, no estereótipo. E crente não, cara. Crente vai na praia, crente usa roupa de banho, é tudo normal. É isso, Entendeu? Normal. Não é isso não é esse estereótipo que define o crente. E também não é porque muitas pessoas acham que é um sacrifício pra gente servir a Deus. E não é. Quando a gente conhece esse amor de Deus, né, que Deus deposita o tempo inteiro na nossa vida, até para quem não compartilha da mesma fé, Deus continua amando também. É que eu acho que quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente tira uma cortina dos nossos olhos e a gente consegue ver realmente, de uma forma muito clara, o amor e o cuidado de Deus com a nossa vida. O evangelho está mais para um estilo de vida do que para uma religião. Exatamente, E é um estilo de vida que é muito prazeroso, não é sacrificante. Acho que daí vem a dificuldade de alguns amigos entenderem o nosso comportamento hoje. E que está em servir ao próximo, e amar ao próximo e tudo mais. É muito bonito. É muito legal ser cristão, seja. Isso aí. Muito bem. Venha conhecer, experimente. Experimenta, exatamente. Dos 10 mandamentos, qual que você acha que é mais difícil viver hoje? O primeiro. Fala aí. O grande mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como é difícil, né? Esse é o maior desafio. Porque um independe do outro, mas você não consegue amar o próximo se você não amar a Deus. Se você não amar a Deus, como é que você vai amar o próximo? Como é que você vai se amar? Você vai se amar. Esse convidado amou o nosso microfone. Entendeu? Como é que você vai se amar? É o maior desafio. E quando você diz, Deus fala, amarás ao teu Deus de todo o teu coração, toda a tua mente, todo o teu entendimento, Ele quer exclusividade. Ele é ciumento. Sim. Porque Ele tem um projeto de povo. Por isso que Ele fez isso. Então, se nós somos de Deus, nós temos que levar literalmente ao pé da letra isso daí. Amarás a Deus de todo o teu coração. Sim. Acima de todas as coisas. E aí, quando você faz isso, você percebe que você, por causa disso, esse amor, porque você só ama porque Ele te amou primeiro. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, nós conhecemos. Nós experimentamos. E aí, então, nós podemos amar. É bonito isso, né? E forte também. Mas é bem difícil. É muito difícil. É um grande desafio para o cristão. Porque eu acho que quando você ama a Deus, você nega a si mesmo.
Quando você ama o outro, você também escolhe negar a si mesmo. Você nega quem você é. Quem você é. E hoje principalmente você tem que negar os seus pecados. Negar que eu digo assim, olhar e falar. Às vezes você enxerga o teu pecado na outra pessoa e fala, e dá raiva disso, porque você sabe. Você Exatamente. É porque a gente é egocêntrico, né? É o nosso que importa, o nosso caráter é o melhor. Então, amar a Deus acima de todas as coisas é negar quem eu sou e amar o próximo como eu. Eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo às vezes? Num período da história que a gente vive, dessa a sua Luísa vai poder falar muito melhor que isso, pós-modernidade, hipermodernidade, não existe isso. Uhum. É tudo eu, o hedonismo, é pra mim, meu prazer. Aí vem alguém e fala exatamente a antítese disso. É impossível não, isso é muito difícil. Aliás, seria o máximo ter a pastora Luísa ia me ver aqui, né? Aí eu vou ficar aqui. Nada. Vou ficar quietinho. A gente tá na fila da agenda. Pastora Luísa, o senhor que está assistindo isso, pastora Luísa Bacelar, nosso pastor da Igreja Presbiteriana Alvorada, venha para a mesa do Alvocast. O Brasil clama pela tua presença aqui. A gente não consegue horário na agenda dele. Pede pro seu Aruba chamar, que seu Aruba intercede por não, mas ele vem. Pastora Luísa vem. Outro dia eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Quem você quer ver? Pastora Luísa, pastora Luísa, pastora Luísa, pastora Luísa. O Brasil tá clamando. Uma hora a gente consegue. Toda semana eu tô tentando uma brecha nessa agenda. Ele tá com medo, eu acho. O pastor tá com medo. Brincadeira. Ai, muito amado esse pastor. A gente está caminhando para o fim desse bate-papo, mas eu vou fazer uma pergunta muito legal, deixei ela para o fim, antes da gente fazer o 7x7. Você que assiste a gente sabe que é um quadro aqui do Alvocast. Mas essa pergunta que eu queria te fazer, ela é muito legal, porque eu acho que fala um pouco da ansiedade do ser humano, misturado com o poder que Deus tem de fazer tudo a seu tempo. Deus é onipotente, todo-poderoso. Por que ele levou 6 dias para criar tudo que nós vemos ao nosso redor e não criou tudo de uma vez, se ele é o todo-poderoso? Esclareça isso para o povo brasileiro ansioso em viver. Eu tenho uma resposta muito simples para isso. Assim. Primeiro, se você quiser uma resposta sistemática, sistematizada, teológica, lê Gênesis 1, você vai ver lá. Para mim, Deus quis fazer assim dessa forma. Porque essa resposta é a melhor, porque ele quis, acabou. Exatamente. Quando eu chegar lá no céu, eu posso perguntar para ele e tal, ele vai dar os argumentos dele. Mas tudo que eu trouxer aqui de provocação, de pensamento, sim, eu vou estar falando sobre Deus, entendeu? A Bíblia só diz o seguinte: no primeiro dia Deus criou isso, no segundo dia isso, no terceiro dia, no 7º ele descansou. Ele quis que fosse assim. Ele quis que fosse assim. Ele é Deus. Ele poderia fazer e criar? Poderia. Por que ele não fez? Porque eu acho que ele quis caprichar. Bom, aí eu sou eu falando. Sabe por quê? Porque toda vez que ele terminava, você pode ler lá, e viu Deus que era bom. Que tove é a palavra em hebraico. Entendeu? Então ele fez e ele teve prazer em fazer. Essa é a minha interpretação. Então ele caprichou quando ele fez o firmamento, quando ele fez as águas, e no final do dia ele viu que tove, que era bom. Aí, no dia seguinte, ele foi fazer outra coisa. Ele caprichou nos animais, nos seres viventes, nas aves, tal. E aí, quando ele fez o homem, ele disse que era muito. Isso é muito legal, né? Porque mostra que o final das coisas é melhor do que o início delas. Não, e aí ele deixou a obra-prima. O homem é o ápice da criação de Deus, porque ele pôs o homem, ele colocou o homem para reinar sobre toda a criação. E não era bom, era muito bom. E por que ele fez isso? Porque ele quis. Porque ele quis. Respondido, né? Eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem. Bom, e eu me satisfaço com essa resposta, né? Se tiver os teólogos de plantão aí, manda tudo pro Alvocast, pastor Luiz, o pessoal lá da Alvorada. É a resposta que tem para hoje, mas é a mais objetiva e clara possível. Que cuida da escola dominical lá, o Marcelo, também estudei com ele é ótimo, melhor que eu, entendeu? Essas questões teológicas, manda que o Marcelo responde. Mas eu acho que deu para esclarecer bastante, né? Eu acho que Deus poderia, sim, por ser onipotente, criar tudo de uma vez, mas criou num processo, para que a gente aqui na Terra entendesse que tudo tem um processo, nada é de repente, né? E também, Kelly, a gente tem várias linhas de interpretação, né? Porque quem escreveu isso, foi a tradição disso foi Moisés, escreveu dessa forma para tentar explicar para quem ficou, entendeu? Porque é tudo na tradição oral. Entendeu? Então, é verdade. Quem estava lá na fundação do mundo? Exatamente. Muito bom. Se não Deus. Se não Deus, né? Se não a Trindade. Se não a Trindade. Vamos fazer uma pergunta da Trindade aqui para fechar com chave de ouro? Eu fui falar da Trindade. Vamos perguntar. Eu ia fechar com 7%. Não, vamos falar da 7%. Trindade. Não, vamos à Trindade. Vamos lá. Sobre a Trindade. Como é que você explica o poder, a existência da Trindade para uma pessoa que não
é crente, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus? Quem é a Trindade? Para quem está assistindo a gente nunca ouviu falar disso. A Trindade é um Deus trino, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos são Deus, na pessoa de um. Deus é o Pai, que criou todas as coisas e enviou o Filho para morrer por nós, que prometeu o Espírito Santo para ficar, que vai intermediar agora o acesso livre a Pai. Então, como é que eu explico isso? Vem ler a Bíblia comigo, entendeu? Vem caminhar comigo, vem ler que o Espírito Santo vai te convencer. Sim, porque... é o Espírito Santo que intercede por nós, que trabalha em nós hoje, depois de tudo que aconteceu, né? Exatamente. Da história que a gente já sabe. É igual uma pregação. Romanos diz isso, né? Tem até uma música que você que gosta de cantar, se você é da missão de louvor, tem uma música que canta, é meu, somente meu, todo o trabalho, seu trabalho. É meu, somente meu, todo... Eu amo essa música. Na verdade, tem gente que não gosta, não é essa música que eu queria falar, mas essa música é muito bonita. Então essa era o Espírito Santo trabalhando em nós pra gente cantar aqui, viu? É aquela que fala dos gemidos inexprimíveis. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nossa, muito bonito. Falar, muito bonito. Até através de gemidos inexprimíveis. O Espírito age através de nós. E aí eu já perdi o fio da meada, eu queria contar, mas assim, o que eu queria falar do Espírito Santo. Do Deus Trino é isso, entendeu? Quando você tem evidências bíblicas que falam de um Deus Trino. Por exemplo, na criação você tem. Na criação do homem. Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lá na Torre de Babel, você vê que Deus olha e vê que os caras estão mudando o intuito, eles querem ser independentes, e aí ele diz assim, o texto diz assim, desçamos e confundamos todas as línguas, entendeu? Então você tem indícios de que não então é um Deus com três naturezas. Sim. É um Deus trino. Agora, você precisa estudar para você ter mais argumento, e eu não vou gastar o tempo precioso aqui do Alphabet. Tem muita coisa ao redor. Me procura, me chama no inbox, a gente troca ideia. Entendeu? Bota o Instagram do MV aí na tela para as pessoas mandarem seu direct, vai lotar, hein? Não tem nada a ver com isso. Exatamente. Vamos ao 7x7 agora para a gente finalizar mais um bate-papo aqui do Alvocast. 7x7, você que está assistindo pela primeira vez, é um quadro aqui do Alvocast, onde eu entrego para o nosso convidado 7 palavras. Ele precisa definir o que isso significa para ele, mas tem 7 segundos para responder. Por isso que é 7x7, tá bom? Então vamos nós. Como que você definiria Deus? Pai. Seu ministério? Chamado. Sua filha? Amor. O mundo de hoje? Polêmico. Quase que estoura os 7, hein? Igreja? Refúgio. Sua maior qualidade? Eu sou básico. E uma palavra que te define? Simples. Muito bem. Muito bem. Queridos, mais um Alvocast para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo incrível, super rico, leve, descontraído, que é o objetivo aqui do Alvocast. MV, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Quero agradecer. Estou aprendendo aqui. O que esse homem tem de sabedoria não está escrito, meu povo. Porque eu estava tímido, eu sou bem tímido, entendeu? E aí eu quero pedir desculpa todas as vezes que eu bati no microfone aí, todas o pessoal as da técnica e tudo. A Alicinha quer puxar, tem não? Tem, com certeza. Tá da Tarsila, só pra caramba. E eu quero agradecer de verdade a oportunidade de estar aqui. Espero em Deus mesmo que isso chegue, para quem chegar, né, que edifique a vida daquelas pessoas. Tal, que Deus use, não por merecimento, nem nenhum mérito, mas assim, essa comunicação, esse tipo de mídia é muito poderoso, né? Tem muito poder. É um alcance bom, né? Tem muito alcance. Então, que isso sirva para, de fato, aproximar mais as pessoas de Jesus Cristo. Muito Essa bom. é a minha oração e meu desejo. É isso. Que você seja alcançado pelo amor de Deus, que você seja alcançado pelas conversas que nós temos apresentado para você através do Alvocast, e que Deus possa abençoar a sua vida grandemente e que você possa sempre crescer aqui com a gente. Mais um recado, tá? Então não deixa de seguir a gente aqui nas redes sociais, tanto no Instagram, temos também o Spotify. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações para que a plataforma entenda que você gosta desse tipo de conteúdo e te entregue cada vez mais conteúdos aqui do Alvocast, tá bom? Divulga o nosso canal também, é importante a sua participação. Mais uma vez, muito obrigada, MV. Valeu, obrigado. E você que ficou com a gente até aqui,
Um beijo no seu coração, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.